Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo comparado sobre o devido processo legal na Bíblia e o processo penal brasileiro como nós conhecemos. Nós vamos falar nesse vídeo sobre a figura do oficial de justiça, a citação válida e o momento da constituição do advogado, né? Vamos começar lendo o que diz o artigo 396 do Código de Processo Penal. Artigo 396. Nos procedimentos ordinários e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Veja que a nossa proposta nesse estudo comparado é verificar se realmente no devido processo legal na Bíblia existem ou não similaridades, né? Antes de mais nada, eu quero dizer que, de acordo com uma interpretação sistemática da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, o oficial de justiça dentro do devido processo legal na Bíblia, é a figura do evangelista, né? E esse evangelista ele se manifestará na vida de cada ser humano na face da terra, na pessoa de um familiar seu, um parente, um vizinho ou um amigo muito próximo, né? E identificada a figura do oficial de justiça na Bíblia, vamos ver onde que estará cravada realmente o termo de citação para que você responda o devido processo legal na Bíblia. Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nesse texto nós podemos ver que a citação ela está realmente identificando o nome, porque o seu nome, melhor dizendo, porque ele diz que o evangelista deve ir por todo o mundo, né? Portanto, abrange o endereço de todos, e pregar o evangelho a toda criatura. Onde está o termo de citação? É na palavra evangelho, porque é através do evangelho que você vai conhecer Deus, sua lei, a pena cominada, o enquadramento dos seus pecados, transgressões e iniquidades, e todo o desenrolar que a gente vem fazendo desde o primeiro vídeo sobre como que se desenvolve essa linha do tempo do devido processo legal na Bíblia. E a última linha da citação diz que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. A primeira coisa que o amigo operador do direito diz ou pensa, né? Aliás, é obrigado a meditar, é que diz que quem não crer será condenado. Isso nos remete a julgamento. E aí, como que eu poderei ser condenado se eu não tiver o direito ao devido processo legal? Ou seja, ampla defesa, direito ao contraditório e todas as prerrogativas de um julgamento justo. Veja então o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 38. Esse texto ele nos mostra até uma figura de quando um homem, um cidadão qualquer no Brasil, ele é citado para responder um crime, muitas das vezes ele é surpreendido, mesmo ele sendo réu ou culpado ou não, ele sente um impacto e ele quer saber, à luz da justiça, o que ele deve fazer para que ele se livre de tal infortúnio, de tal problema que com certeza abala o emocional de qualquer um. Então Deus vem e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ou seja, quem é processado, a primeira coisa que ele quer é absolvição, perdão, né? Perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, essa é a primeira orientação que vem do sistema de justiça de Deus para aquele que acaba de ser citado.
O texto ainda fala sobre o tempo em que será levado ou contado para que a citação seja válida e chegue até você de modo oportuno, em tempo oportuno, melhor dizendo. Diz assim em Mateus 24:14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você será regularmente citado, tem tempo e prazo para resposta à acusação, conforme o artigo 396 do Código de Processo Penal terreno, e na Bíblia não há também, não existe injustiças nessa questão. Enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Veja o que está escrito ainda relacionado ao artigo 396 do Código Penal, que diz que você deve apresentar, do Código Penal não, do Código de Processo Penal, que você deve apresentar a resposta à acusação num prazo de 10 dias. A Bíblia não fala do prazo que você tem em números, porque ele, apesar de existir prazo, ele tem um termo inicial e tem um final. O termo inicial, já dissemos em vídeo anterior, que nós acreditamos que seja o momento da sua consciência, ou seja, sai do período de inocência, né, do tempo de criança, porque dos tais é o reino de Deus, as crianças são inimputáveis. Então, do tempo que entra na consciência até o dia da sua morte, você tem oportunidade para apresentar a sua defesa. Veja o que diz, então, em João, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então não há vaga, nem lugar, nem para outra interpretação, porque o próprio texto usa a palavra advogado para definir Jesus Cristo como tal. E, além disso, justo, diz a palavra de Deus. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, tem algo a respeito do teu advogado. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Diz também a respeito, se você crer na Bíblia, que está o advogado indicado e algumas características dele e a respeito dele, diz também em Romanos 10, 13 o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Então, para que invocar outros dentro das Escrituras, dentro da lei de Deus que rege o devido processo legal na Bíblia, tem todas esses institutos que te direcionam ao perdão e à salvação. Muitos sabem que uma citação válida, e no momento que ela é efetivada, um dos direitos do réu é de que ele tenha pleno acesso a todas as peças que compõem a acusação, seja fotos, documentos, testemunhas, etc. Então, no devido processo legal da Bíblia, existe essa possibilidade de você, no momento em que é citado pelo oficial de justiça, que é o evangelista, né? Como eu disse, você não deve temer o evangelista, você deve temer aquele que enviou o evangelista, né? Nós não devemos temer o oficial de justiça, mas sim, temer significa respeitar, mas respeitar quem o enviou, no caso do devido processo legal na Bíblia, o supremo juiz de toda a terra, o nosso Deus. Então, veja o que está escrito sobre essa questão de você ter acesso às cópias do processo. Está escrito em 1 Coríntios 6, no capítulo 9 e 10, o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, qual seria a diferença do sistema de justiça dos homens para o sistema de justiça de Deus? Eu diria que o sistema de Deus é infinitamente melhor e mais eficiente do que o sistema humano.
Porque na medida em que Deus enumera aquilo que te separa eternamente dele, pelos pecados que você cometeu, e não existe possibilidade de se esconder ou de negar isso, porque na medida em que o evangelista brada em uma assembleia ou individualmente, ainda que ele pessoalmente não conheça os teus pecados, Deus conhece. Por exemplo, se eu tiver agora nesse momento, através desse evangelismo, citando um homicida, quando eu falo a palavra homicida para você, você que está me ouvindo, você vê exatamente o momento em que você matou ou assassinou uma pessoa. Se você tem práticas devassas, sexuais, morais, no momento em que eu falo isso, você lembra desse sexo imoral, ainda que seja com uma mulher, homem com homem, mulher com mulher, não importa. Devassidão, promiscuidade, aquilo que Deus condena e que diz que você estará condenado e separado dele eternamente se você não vier se arrepender, ser batizado e perdoado em nome de Jesus Cristo, seu advogado. Então, qualquer pecado que eu nomeie, que sai da minha boca, a idolatria, você lembra exatamente, melhor do que um PDF, melhor do que um sistema jurídico, você lembra do momento do adultério, você lembra do momento em que planejou o adultério, que realizou o adultério, ou você lembra até desse que está programado para o próximo sábado, próxima sexta, um homicídio, uma traição, ou você que ainda hoje planejou ou está lembrando da prática daquela propina exigida ou oferecida numa blitz de trânsito, enfim. Cada vez que se pronuncia, o evangelista ele não precisa conhecer, porque ele não é onisciente, mas o Deus que o enviou é. Quando ele manifesta a citação através do teu pecado, automaticamente Deus diz que é você. E como dito no primeiro vídeo, a testemunha desses crimes que você cometeu contra Deus e que a pena combinada é a morte, as testemunhas são o céu e a terra, tanto de defesa como de acusação. Então, nós queremos, nesse vídeo, também fazer menção sobre uma lei que é de autoria do senador, ex-senador do Espírito Santo, senador Magno Malta, que é a lei da tornozeleira eletrônica. Essa lei ela foi inspirada, ela é de autoria desse senador, Magno Malta, e ele apresentou, se não me falha a memória, em 2007, a Lei 12.258, também, se não me falha a memória, ela serve para que o condenado, que já está condenado e que está no semiaberto ou no aberto, ou em prisão domiciliar, ele use uma tornozeleira que a justiça saiba onde ele está no cumprimento dessa pena que ele está já em execução. A diferença da lei do senador Magno Malta para o Salmo 139 é que a lei do senador ela foi disponibilizada no Código de Processo Penal para ser aplicada para condenados, sendo que eu invoco aqui o Salmo 139, não sei se o senador Magno Malta foi inspirado no Salmo 139, mas o Salmo 139 diz que não importa onde você esteja, a partir do momento que você recebeu o oficial de justiça, que você cometeu um pecado, que você tem a consciência de que existe Deus, um Deus galardoador, um Deus perdoador, misericordioso, um Deus de amor, onde você estiver, você será monitorado. Qual a diferença da lei do senador? É que a lei do senador é aplicada para quem já está condenado. E o Salmo 139 eu entendo que até o dia da sua morte, que após ela é que venha a execução, a condenação, você está sendo monitorado. Não importa onde você esteja, você está citado para o devido processo legal. Constitua advogado e apresente a sua defesa, porque o prazo está correndo. O próximo vídeo nós vamos falar da audiência de instrução e julgamento. Até lá, Deus te abençoe.